E hoje a gente vai continuar o estudo do livro Mundo Regenerado, ditado pelo espírito da Joana de Ângeles e psicografado pelo médium Divaldo Franco. Vamos lá? E o nosso estudo será sobre o capítulo 22, Luz Iridescente. E aí ela já começa falando algo muito importante para a gente, que é o seguinte: o estado de dormência é efeito da ausência de ações edificantes que devem preencher as tuas horas com bênçãos. Embora prossigam as sequelas como um martírio ainda não superado, já te encontras a caminho da libertação. Então ela diz que é perfeitamente natural que surjam eventualmente problemas, desafios que antes não existiam. E isso acaba desgastando as nossas preciosas energias que deveriam ser utilizadas para o enriquecimento da nossa evolução moral, da nossa evolução pessoal. Porque em todo lugar parece que a gente encontra um problema, uma incompreensão, uma crítica, não é assim? Mas o que ela coloca aqui é que, apesar disso, procure não te desanimar, procure não te lamentar e procure utilizar os tesouros, os recursos que estão ao teu dispor para que você consiga cumprir com os teus deveres, para que você consiga manifestar uma vida com mais leveza, com mais sentido, com mais propósito, com mais amor, com mais gratidão. Então, sim, às vezes parece difícil a gente prosseguir, mas isso me lembrou de uma frase que eu escutei um dia, que diz mais ou menos o seguinte: todos nós temos motivos para chorar, mas todos nós temos ainda mais motivos para sermos felizes, para agradecer. Ou seja, quando aquelas nuvens carregadas estiverem pairando ao teu redor, lembra dessa frase. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal, que é sobre o caderno da gratidão. Então, a ideia principal é você ter um caderno aí contigo e à noite listar 5, 10 coisas pelas quais você se sente grato ou grata que aconteceram naquele dia. Pode ser pessoas, podem ser situações, podem ser objetos pelos quais você se sente feliz e grato por ter conquistado ou por ter ganhado. Não há regras quando o assunto é gratidão. Então, essas pequenas práticas que muitas pessoas acham que não têm importância, que no fim das contas fazem toda a diferença na nossa vida. Porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai construindo uma vida mais florida, uma vida mais leve, mais perfumada. É na jornada, é no processo. Mas, continuando aqui, ela comenta que somente surgem essas dificuldades porque a gente se encontra à margem de débitos. Então, intuitivamente, a gente tem consciência de que nós cometemos equívocos, tanto nessa encarnação quanto nas passadas. E isso faz com que a gente, infelizmente, carregue uma culpa e um sentimento de que nós precisamos pagar pelos erros que cometemos. Só que a minha proposta aqui, a minha interpretação desse livro e a minha visão de vida, ela é um pouco diferente do que a maioria das religiões, do que a maioria das doutrinas pregam, de uma certa forma. Eu acredito na libertação. Eu acredito que o medo, a culpa e o apego só fazem com que a gente se mantenha numa frequência muito baixa. E isso impede que a gente viva com presença. Isso retarda o nosso progresso. Mas, como ela coloca no livro, a gente inconscientemente carrega essa culpa e esse sentimento de que nós precisamos pagar, sofrer. Mas, para a gente sair dessa roda de samsara,
desse looping de dor e sofrimento, a proposta é que a gente, ao invés de carregarmos esse sentimento de culpa, claro, ele está muito enraizado e eu sei que não é fácil a gente dissolver esse sentimento, mas a ideia é a gente começar a ter um pouco mais de consciência e entender que nós podemos fazer diferente. Nós não precisamos sofrer, porque esse planeta, ele é um planeta de provas e expiações. Então, é natural que a gente vá cometer muitos e muitos e muitos equívocos. A gente está aprendendo a andar. A gente está aprendendo a evoluir, a gente está começando a criar consciência agora. Então é óbvio que a gente vai cometer muitas gafes, muitos equívocos. E esse sentimento de culpa, medo e apego só retardam ainda mais o nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. Então, o que a gente pode fazer de melhor para a gente mesmo, para as pessoas que estão ao nosso redor e também para o nosso planeta, porque o que nós pensamos, o que nós falamos, as nossas atitudes, tudo isso reverbera. Então, o que a gente pode fazer de melhor para o nosso querido planeta é sermos felizes dentro do conceito de felicidade que nós entendemos, é claro, mas vivermos com mais gratidão, com mais tranquilidade, com mais confiança na vida e em Deus, no universo, na espiritualidade que nos guia também. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer por nós e pelo nosso planeta. E aí ela fala que o sentido da existência carnal é o movimento que edifica. O corpo é constituído de elementos celulares próprios para os empreendimentos que fazem parte do nosso processo evolutivo. Quanto mais acionada a maquinaria orgânica, mais exitosos serão os teus esforços. Por quê? Vamos imaginar as doenças. A doença, antes dela se manifestar no nosso corpo físico, ela começa no espírito. E se a gente não trata da causa raiz, o corpo vai dando avisos até que se manifesta uma doença. Então, as doenças, na verdade, elas não têm uma causa, elas são multifatoriais. Então, o nosso corpo, digamos assim, a nossa maquinaria orgânica, como ela descreve no livro, é uma forma, na verdade, de nós expurgarmos, através das doenças, todos os nossos sentimentos de baixa vibração que cultivamos. E além do corpo físico, desse corpo material, ela também vai falar sobre a nossa mente. Ela diz o seguinte: anteriormente, os estudiosos do mundo acreditavam que o próprio universo era uma espécie de máquina, mas eles chegaram à conclusão que o universo, na verdade, é um pensamento, porque ele se contrai e ele se expande sem cessar. E essa visão de que o universo ele é mental e que tudo que está ao nosso redor é mental pode ser explicado também pelas leis da hermenêutica de Hermes Trismegisto. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é a primeira lei de que o universo é mental. Ou seja, a mente também deve trabalhar a favor da evolução a que tudo e todos estamos submetidos. Então, ela diz aqui que quanto mais a nossa mente sintoniza com as ondas providenciais da misericórdia divina, ou seja, mais o nosso cérebro, a nossa mente estão em equilíbrio e estão trabalhando em favor do nosso progresso, da paz, do amor, entende? E essa frequência mais elevada é conseguida através de exercícios práticos que a gente pode fazer no nosso dia a dia, como eu dei o exemplo do caderno da gratidão. Mas você pode pensar em casa: o que te faz bem? O que te faz feliz? O que te conecta, sabe, com a tua verdadeira essência? Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Desde pequena, eu amo dançar. Quando eu tô dançando, eu sinto
como se eu estivesse conectada com o universo. É a forma que eu mais sinto conexão comigo e com o universo. É a forma que eu mais me vejo integrada com o universo. Então, você pode pensar em casa, o que que você gosta de fazer? Lembra da tua infância, o que que você gostava de fazer na sua infância, que você pode retomar hoje na sua fase adulta. E aí ela comenta aqui sobre a questão da pedra bruta. Quanto mais a gente lapida uma pedra bruta, mais ela vai ficando luminosa, transparente, resplandecente. E a mesma coisa acontece com o espírito. Nós estamos aqui nesse planeta nos lapidando, e é aqui que a gente está passando pelo processo de purificação, de lapidação. E nós vamos sair dessa encarnação melhores do que viemos. Não existe retrocesso. Uma vez que a gente expande, a gente não retrai. Então não existe regresso. Há sempre progresso. É claro que cada um é responsável pelo tamanho do seu progresso. Uns vão dar um passo bem curtinho e outros vão dar um passo bem largo, mas todos estão progredindo. E ela também nos convida a contemplarmos mais a natureza. Ela diz que se a gente olhar um grãozinho de areia no microscópio, a gente vai ver inúmeras facetas brilhantes, de tonalidades diferentes. E a mesma coisa acontece quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para as estrelas, para as galáxias. Olha quanta beleza, quanta magia, quanta abundância, quanto amor que existe ao teu redor. E às vezes a gente nem percebe, porque a gente fica tão no mundo da mente, tão focado nos problemas que precisamos resolver, que a gente se esquece que nós temos muito mais motivos para sorrir do que para chorar. E ela fala para a gente se entregar para a vida, para as belezas do universo, para as belezas do nosso lindo planeta. Deixa-te arrebatar pelos ensinamentos de Jesus. Jesus nada nos pediu, exceto que a gente coopere com a ordem e com o desenvolvimento do nosso planeta para um mundo de regeneração. Porque viver é um hino de bênçãos e tu és uma estrela. Você é uma estrela, então não te negues a brilhar. Faça a sua parte e você com certeza vai diminuir toda a dor e todo o sofrimento do mundo. Que você possa ser uma canção de esperança nesse mundo de gemidos e de lágrimas. Amanhã serás glória solar, porque desde hoje você se propôs a engrandecer a vida. Então alegra-te hoje, sempre. Que lindo capítulo, que lindo estudo que nós fizemos hoje, não é mesmo? Muita gratidão aos nossos amigos espirituais que guiam esse trabalho, que acompanham, e muita gratidão também a você por estar fazendo esse estudo, por estar sempre tentando fazer o seu melhor. Ainda que às vezes o nosso melhor parece mínimo, mas naquele dia o mínimo foi o nosso melhor. E se você está aqui, é porque eu sei que você sempre procura fazer o seu melhor. E isso é o que importa. Os equívocos, eles são cometidos. A gente ainda é um planeta de provas e expiações, a gente está se encaminhando para um planeta mais evoluído e às vezes precisamos cair repetidas vezes para compreendermos o real aprendizado. Então isso é normal. Fique tranquilo, fique tranquila.
Confie em você, confie na vida, confie em Deus e na espiritualidade que te guia, pois todos nós temos uma egrégora espiritual que nos guia, que nos protege, que nos mentora, para que a gente possa cumprir uma encarnação que tenha valido a pena. Então, é isso que eu busco para mim, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com sentido, com alma, com verdade. E eu acredito que você também busca isso. E se você puder, é claro, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem para que ela alcance mais e mais e mais corações. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada novamente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.